Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí fazendo o 9º ano. É com você que eu, tio Léo, quero falar, tio Léo, professor de língua portuguesa, redação e leitura, orientação de língua portuguesa e disciplinas aí ligadas à linguagem de inglês. Mas vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos começar aqui nosso treinão para a prova do Cutuca 2025-2026. Léo, que é o Cutuca? Cara, o Cutuca é o Colégio Técnico de Campinas, é o Colégio Técnico da Unicamp, é o Colégio Técnico da Universidade Estadual de Campinas. É um dos melhores colégios técnicos do estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Um colégio onde você, ele é, vamos dizer assim, coordenado, de certo modo, pela Unicamp, ou seja, a linha de formação é uma linha de formação que é espelhada à formação do ensino superior da Unicamp, mas no ensino técnico. Então, estamos falando de prova Cutuca, a gente está falando aí do modo de pensar, do eixo de pensamento da Unicamp. Cutuca Colégio da Unicamp, você tem a formação primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, onde você tem a possibilidade de ter um ensino médio bastante diferenciado. A gente pode dizer que é um ensino médio elitizado, no sentido de que ele prepara você aí para ser uma mente pensante, uma mente elitizada em termos de nível de conhecimento, em nível de desenvolvimento, em nível de contato com conteúdos intelectuais da matriz curricular do ensino médio. Fora disso, você ainda recebe uma formação profissional de um colégio bastante renomado, bastante, como que eu posso dizer, aclamado e aceito dentro dos diferentes campos profissionais, o que abre para você aí a possibilidade de você já no segundo ano, terceiro ano, já começar a estagiar e já sair do ensino médio com uma formação, com uma profissão, já empregado aí, ganhando na casa dos 3, 4 mil reais, quiçá até já tendo sido aprovado no concurso público e resolvendo a sua vida amarrando o burro na sombra. Beleza, pessoal? Então, por que se preparar para uma prova de língua portuguesa? Para você entender sobre gramática, para você entender sobre interpretação. Cara, intelectualidade que não dá dinheiro, não vale, desculpa o termo, merda nenhuma. Tem que ser direto com você. Inteligência que não gera dinheiro não vale merda nenhuma, pessoal. A gente está aqui para estudar português, sabe para quê? Vamos ver passando Cutuca, ó. Por quê? Ser inteligente por ser inteligente, desculpa. Esforço que não dá dinheiro não vale nada. Então, sou bem claro nesse sentido, pessoal. Então, sem delongas, vamos começar aqui a comentar a prova do Cutuca. Antes da gente começar a resolução do dever, a gente precisa falar uma coisa com vocês, pessoal, muito importante. Prova do Cutuca, o examinador não espera simplesmente que você resolva as questões. Ah, tem o texto. Eu li o texto, vou para a resolução. Cara, se fosse só isso, estava fácil. A prova do Cutuca, como toda prova muito bem elaborada, como a prova do Cotil, como a prova do ETCAP, como a prova do Bentão, como tantas outras provas de colégios técnicos, é uma prova reflexiva, ou seja, ela mede a sua capacidade de interpretação textual, a sua capacidade de entender o que você está vendo, a sua capacidade de conhecer palavras. Porque se você está acabando o 9º ano, o que se espera é que você tenha um vocabulário, isto é, enriquecido, um vocabulário que tenha enriquecimento, ou seja, tenha uma variedade muito grande de palavras, que você já conheça, que você já consiga colocar ideias resumidas na forma de palavras, ou que você reconheça palavras que resumem ideias. Então, o que nós vamos fazer nessa resolução? Cara, nós vamos fazer esse trabalho. Não vai ser uma resolução simplesmente, vou sair resolvendo e resolvendo questões. Não. Cara, o que é você ser foda na hora de resolver uma prova? Ser foda não é você só simplesmente saber qual a alternativa correta. É você saber qual a alternativa correta, saber explicar por que é a alternativa correta e mais do que isso, é você saber explicar e dizer por que a alternativa errada é errada. Claro que a gente tem que conjugar isso com velocidade. A gente não tem todo o tempo do mundo. Então, algumas questões, a gente não vai ficar aí discutindo o sexo dos anjos e vendo detalhes e detalhes e detalhes intermináveis. Por quê? A ideia é ensinar você a mecânica de como que você tem que pensar para que você não seja um fajuto na hora de fazer a prova. Beleza, pessoal? Sem delongas, vamos à prova. Essa prova aqui é a prova que caiu no ano passado, ou seja, é a prova do Cutuca 2024-25.
É a prova daqueles que prestaram o Cutuca no ano passado, ano de 2024, para ingressarem como estudantes aqui no ano de 2025, que é o ano que eu estou gravando este vídeo. A prova é daqui a 3 meses e alguns 20 e poucos dias. Então tá muito perto, isso já contando as férias. A prova será no dia 5 de outubro, domingo 5 de outubro. Então, sem delongas, pessoal, vou minimizar a minha tela aqui e vou ler com vocês os textos e fazer os comentários aqui que são pertinentes para a resolução desta prova. Beleza? Então, reduzindo aqui. Olha só como eu fiquei pequeno aqui, ó. Vamos lá. Então, dá para ficar um pouquinho maior, né? Dá. Deixa eu ver aqui. Dá para ficar um pouquinho maior. Aqui. Pronto, centralizado. Vamos ver. Cara, primeira coisa, você vai ler o texto, na hora que você for ler, você não vai poder falar alto, mas você vai ter que ler esse texto. Então, eu sugiro, aprenda a mentalmente ler da forma que você fala. Não leia o texto como texto corrido. Tipo, aí você vai falar sobre a história única, você fala sobre poder. Cara, mete entonação, até na hora de você pensar, você lê com a mente. Mete entonação da sua voz, da sua memória. Então, para quê? Para que isso facilite a sua absorção do conteúdo. Cara, a prova do Cutuca é uma prova de muito texto. O que se espera que você faça numa prova que tem muito texto? Que você seja bom de interpretação, que você se atente, que você consiga visualizar aquilo que você está vendo. Beleza? Vamos ao texto, pessoal. Me perguntam aqui, fazer a leitura. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo, da qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Mikado. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior do que o outro. Assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Mikado. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa. Parou aqui, pessoal, olha só, presta atenção nessa frase. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa. Ou seja, eu posso contar uma história sobre você? Posso, sem te conhecer, posso inventar uma história mirabolante. É verdade ou não é? Isso é uma outra questão. Mas eu posso. Você pode inventar uma história sobre mim e contar uma história sobre mim? Pode. Todo mundo pode inventar histórias sobre todo mundo. Mas olha só o que está falando aqui embaixo no nosso texto. O poder é a habilidade não apenas de contar uma história. Por quê? Qualquer um pode contar uma história de outra pessoa. Mas é de fazer que ela, isto é, que essa história seja a sua história definitiva. Vamos entender? Aí a autora continua. O poeta palestino Mouride Barghouti escreveu que, se você quiser expoliar, pessoal, o que é expoliar? Você sabe o significado da palavra expoliar? Cara, eu dou um exemplo muito simples. Imagine que você está no deserto. E a única coisa que você tem no deserto é uma garrafa de água e um frango assado. Imagine que você está no meio do deserto do Saara, 1000 quilômetros dos lados, e a única coisa que você tem é uma garrafa de água e um frango assado. Pergunto, se eu apareceria e roubar de vocês esses dois, a garrafa de água e o frango, eu coloco a sua vida em risco? Sim ou não? A resposta é sim. Ou seja, expoliar significa você tomar aqueles recursos que são indispensáveis para a sobrevivência de uma outra pessoa. Por isso que o termo é muito utilizado no contexto, em situações que se fala de guerra. Um exército expoliou o outro, um povo expoliou o outro. Mas voltemos. Então, o poeta palestino Mouride Barghouti escreveu que se você quiser expoliar um povo, a
A maneira mais simples é contar a história e começar com em segundo lugar. Como assim? Aí a autora continua explicando aqui embaixo, vamos continuar lendo. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos. E a história será completamente diferente. Léo, não entendi nada. Claro, você tem que usar a imaginação, você tem que visualizar o que a autora está falando. Cara, imagina o seguinte, ó, olha só, aqui ó, que está falando. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos. Imagina o continente americano, não foi colonizado. As caravelas estão chegando. E você está em cima de uma desses navios. A hora que você chega na praia, cara, os índios com a arco e flecha mirada aqui, ó, na sua testa, cara. E os índios olhando com sangue no olho, tipo, meu, eu vou flechar, cara. Os índios são cruéis. Só que imagine, cara, os navios das tropas britânicas estão chegando. Todos os canhões mirados para a praia. Toda a tripulação com arma de fogo mirada para a praia. E com flechas. E com machadinha. Cara, você acha que eu vou dizer fazer o quê? Receber com flores? São os deuses, vão receber com pães? Nada, cara. Vão receber com sangue no olho. Mas a questão é, quem realmente como que eu posso dizer? Quem é realmente cruel? É o índio ou é o explorador? Comece a história com em segundo lugar. Comece a história dizendo a reação, como se fosse o primeiro ato, sem contar por que a pessoa agiu daquela forma. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos. E a história será completamente diferente. Qual é a história? Que os índios são selvagens. São selvagens? Não. Se prepararam para se defender. Aí, a nossa autora continua. Comece a história com o fracasso do Estado africano. O Estado africano é pobre. O povo é pobre, não tem tecnologia, não tem saúde, não tem nada. Sempre foram. Aí ela continua. E não com a criação colonial do Estado africano. Ou seja, o Estado africano foi feito uma colônia. Foi uma colônia de exploração de diamante, exploração de minérios diversos, exploração até humana. Aí você tira todas as riquezas humanas e riquezas materiais. E você quer que aquele continente ficou? Se você expoliou, se você tirou dele, roubou dele tudo. Aí é fácil falar, aí é fácil. Se você não falar o que fizeram, aí é fácil. Assim foi fracassado. Agora, quando você coloca essa perspectiva do que aconteceu em primeiro lugar e não do efeito que em segundo lugar, você percebe que a história, como a autora disse no começo, é a habilidade, o poder é a habilidade não apenas de contar uma história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja a sua história definitiva. Quem conta essa história? É o colonizador, que conta a história dos índios selvagens, mas que não conta que chegaram com os canhões apontados para eles. Quem conta a história de que o Estado africano é um Estado fracassado? São aqueles que os colonizaram, mas para que eles não se sujem, eles contam que o Estado africano sempre foi fracassado, sem contar o motivo do fracasso dele. Então, o poder é o que torna a pessoa capaz de contar uma outra história. Digo de outro modo, imaginem o seguinte, que eu estou aqui dando aula para vocês agora, domingo, são 4:02 da tarde, e aí um velho é assassinado no Amazonas com a machadinha e eu sou acusado. Vou para, nesse exato momento, nessa exata hora em que eu estou aqui no estado de São Paulo. E aí a acusação é que eu pessoalmente estava lá. Aí eu vou para o julgamento e falo, feliz, nesse dia, nesta hora, pode até ser olhado no meu vídeo e também na geolocalização da minha máquina, eu estava em Campinas, São Paulo, gravando uma aula sobre a prova do Cutuca, na companhia do meu querido amigo, tá junto? Essa é a verdade, a verdadeira história. Às vezes fala, olha, ideal, legal, muito bom, tio, eu gostei da sua história, tudo mais. Não acredito, a história é verdadeira, você está lá, você matou. Caso encerrado, martelada na madeira da mesa. Qual é a história que prevalece?
A minha versão que é verdadeira ou a versão que o juiz quis? A versão do juiz. Por quê? Porque ele tem poder. É sobre isso que está falando. E a história será completamente diferente. Adish, Chimamanda Ngozi, o perigo de uma história única. Ou seja, uma história única é aquela história que ela é criada por aqueles que têm poder e se torna a única versão. Perceberam como a gente lê um texto? Perceberam quais são as reflexões que a gente tem que fazer, tentando entender palavras que a gente desconhece, criando imagem mental daquilo que a gente está lendo, criando comparações, onde nós nos colocamos até dentro dessas comparações. Esta é a forma correta de se ler um texto. Qual texto, Léo? Todos, cara. Lá dentro. Todos dessa forma. E olha só que gastamos 16 minutos lendo o texto. A grande diferença é que, aqui eu estou devagar para que você pegue a dinâmica da coisa. Agora, vamos para uma questão. O conceito de palestras TED consiste em apresentações de, no máximo, 18 minutos, sendo conferências realizadas por especialistas sobre slogan, ideias que merecem ser disseminadas. Sabendo que o gênero conferência pode ser definido como uma palestra na qual se apresenta e se defende determinado ponto de vista sobre um certo tema, assinale a alternativa e classifica e analisa adequadamente o texto que eu acabei de ler sobre histórias únicas. Cara, essa questão literalmente já começa como uma profecia para aquilo que se espera, que a prova do ano passado está apontando para aquilo que se espera do perfil do primeira coisa que a prova começa, ela começa dizendo o seguinte: o conceito de palestras TED. Você sabe o que é palestras TED? Meu amigo, se você não sabe, eu vou pedir para que você se inscreva no YouTube, no TEDx Brasil. É um ciclo de palestras onde algumas das mentes mais brilhantes, tanto locais do Brasil, como é uma palestra também de âmbito internacional, como algumas das mentes mais brilhantes do mundo, compartilham ideias inovadoras, ideias de vanguarda, ideias de diferentes campos do conhecimento, justamente pelo fato de serem ideias consideradas bastante inovadoras, bastante ousadas, talvez bastante em evidências e que estejam até em andamento dentro do mundo contemporâneo. Então, pessoal, eles falaram isso, já estão dizendo o seguinte: quero que você amolde a sua forma de pensar. Comece a assistir palestra TED agora, depois do nosso estudo. Então, o conceito de palestras TED, você sabe o que é conceito? Não. Como eu falei, você tem que ler o texto tendo humildade de reconhecer as palavras que você não sabe. Conceito é uma ideia de palestras TED. E qual que é o conceito de palestra TED? É uma apresentação de no máximo 18 minutos, sendo conferências. O que é uma conferência? Uma conferência é onde um especialista vem falar para um grupo de pessoas que se interessa por aquele assunto, sobre o slogan, isto é, sobre o tema geral, ideias que merecem ser disseminadas. Disseminadas significa propagadas, difundidas. Sabendo que o gênero conferência, Léo, está falando de gênero textual? Isso. Então, o que é o gênero conferência? O que o gênero textual conferência serve? Ele pode ser definido como uma palestra na qual se apresenta e se defende, isto é, uma palestra argumentativa, onde se apresenta e se defende um ponto de vista sobre um certo tema. Qual? Aí vem o tema da palestra. Entendido tudo isso, agora nós vamos para a pergunta. Assinale a alternativa e classifica
e analisa adequadamente o texto anterior. Vamos lá, pessoal. Texto anterior. É um texto alternativa A, né? É um texto narrativo, já que Chimamanda tem o objetivo de narrar histórias sobre sua infância. Cara, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Imagina que eu compro uma garrafa de água mineral. Pego 3 copos. Coloco 1, 2, 3 copos limpos. Coloquei água mineral no primeiro copo, tomei, zero de problema. Água mineral no segundo copo, tomei, zero de problema. Água mineral no terceiro copo, mas antes joguei veneno, transparente no terceiro copo. Se eu tomar, o que acontece? Estou lascado. E digamos que eu tenha colocado a água nos 3. Não tomei de nenhum dos 3, mas coloquei veneno no outro. E voltar a água para dentro da garrafa. Eu posso tomar dessa água, ainda que só uma parte esteja contaminada, e voltei, ou eu não posso? Não posso, porque contaminou tudo. A mesma coisa na questão, pessoal. Analise a questão por parte. Se uma parte estiver certa, a outra certa, a outra certa, a outra certa e a outra errada, cara, é como se fosse um copo de água. Limpa, volta para a garrafa, vai ser uma parte que está com veneno. Se uma parte estiver com veneno, contamina todas as outras. Ou seja, está impura. Se uma questão tiver uma parte certa, e uma parte errada, cara, é batata. Questão errada. Então, vamos para a alternativa A. É um texto narrativo. Não, ela está narrando algo. Ela está narrando sobre o que seria um texto, uma história única. Já que Chimamanda tem o objetivo de narrar histórias sobre a sua infância. Parou. Ela narrou alguma história sobre a infância? Ela narrou? Não, né? Só por aqui estaria errado, mas vamos lá. E sua vida enquanto universitária nos Estados Unidos. Ela contou alguma coisa da vida universitária nos Estados Unidos? Não. Composta por narradores, espaço, tempo e de personagens. Cara, errada. Alternativa B. É um texto descritivo. Parece também. Descreve algumas coisas. Por exemplo, sobre a questão da África e dos índios. Falando sobre a comércio histórica em segundo lugar. Mas vamos ver. É um texto descritivo. Por quê? Pois seu objetivo é apresentar características da literatura feita por Chimamanda. Cara, em algum lugar está falando características da literatura feita por Chimamanda? Não. Está errado? Tá. Então, se a primeira parte está um pouquinho certo, mas a segunda está errada, tudo errado, mas vamos continuar. E por outros autores. E descrever o comportamento humano. Ok, descreve o comportamento humano. Lidando o modo como o homem lida com as histórias de outros povos. Sim, ela fala realmente sobre como o homem lida com as histórias de outros povos. Só que tem um erro. E qual que é o erro? Apresentar as características da literatura de Chimamanda. Errada, pessoal. Pula, letra C. É um texto injuntivo, não é um texto injuntivo. É um texto que separa. É um texto que separa, que não se junta e cria uma divergência. Já que Chimamanda deseja ensinar seus leitores como não estarem sujeitos ao perigo de uma história única, dando-lhes instruções de como acontece e do que fazer a respeito. Então, é um texto injuntivo? Primeira coisa. Não. Segunda coisa. Chimamanda deseja ensinar seus leitores a não estarem sujeitos ao perigo de uma história única? Sim, de fato. Ela está mostrando, ela está explicando o perigo de uma história única. Dando-lhes instruções de como isso acontece? Sim, ela dá instruções de como isso acontece. É através das relações de poder. E do que fazer a respeito? Ela falou o que fazer a respeito? Não. Alternativa errada. Alternativa B. É um texto dissertativo, ou seja, ela disserta sobre um assunto, ela apresenta um tema, sim, história única. Ela coloca argumentos para definir, para defender a tese de que existe uma história única e que é uma história construída por aqueles que têm um poder em mãos. Sim, ela faz isso, é verdadeiro. Pois Chimamanda defende um ponto de vista a respeito do que chama de história única. Ela faz isso? Sim.
argumentando sobre o seu perigo a partir de conclusões que tira ao analisar suas vivências pessoais? Sim. Cara, foi difícil. Não foi. Mas, sem delongas, a alternativa correta, a alternativa D de dedo. Vamos para outra. Nossa, 25 minutos e só fizemos uma questão, pessoal. Então, eu vou fazer mais essa daqui, vou ler esse texto, e aí pauso aqui e depois eu jogo um outro texto aí para continuar a resolução do Cutuca, beleza? Eu imaginava que seria tão longa, tá? Eu imaginava que seria tão longa. Mas vamos lá. Cadê? Então, leia o texto abaixo e responda. Mais uma vez, o perigo do historiano, que eu não preciso nem falar qual é a autora, né, pessoal? Chimamanda bombou nessa prova aqui. Vamos lá, então. Sou uma contadora de histórias. Gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que eu gosto de chamar de o perigo de uma história única. Opa! Passei a infância num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu ache que 4 esteja mais próximo da verdade. Eu me tornei leitora cedo e o que lia eram livros infantis, britânicos e americanos. Tá, olha só, vamos devagar. Ela passou a vida num campus universitário no leste da Nigéria. Na Nigéria, pessoal. Na Nigéria, país que fica na África. E ela está dizendo que ela começou a ler criança, quando ela tinha 2 anos. E que o que ela lia não eram livros da Nigéria, eram livros infantis britânicos e americanos. Então, será que as coisas que o livro britânico e americano vão contar nas histórias infantis são das realidades correspondentes ao que uma criança na Nigéria vive? Você tem esse tipo de olhar. Aí continua, né? Terceiro parágrafo. Também me tornei escritora cedo. Quando comecei a escrever lá pelos 7 anos de idade, escrevi exatamente o tipo de história que eu lia. O que eu lia? Os livros americanos e britânicos. Todos os meus personagens eram brancos, já dizia, esse cara era da Nigéria. Ela era negra, olho preto, olho castanho, provavelmente. Brincava na neve, tem neve na Nigéria, pessoal. Comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo, ou seja, cara, tempo nublado, tempo frio, falavam muito sobre o tempo, sobre como era bom o sol ter saído, cara. A Nigéria só está lá bravo todo dia, 1 bilhão de graus todos os dias. Eu escrevia sobre isso. Aí ela falava que ela escrevia sobre isso, apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve. Comíamos manga. E nunca falávamos sobre o tempo, porque não havia necessidade. Certo? O que isso demonstra, acho, é quão impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história, particularmente durante a infância. Ela continua. Como eu só tinha livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ser sobre estrangeiros. Ou seja, cara, ela passou a infância lendo livros de histórias escritas por estrangeiros. Ela não tinha contato com a literatura da Nigéria. Então, o que acontecia? Ela passou a acreditar que um livro bom, qualquer livro, tinha que ser estrangeiro. Se houvesse um livro da Nigéria, não teria sentido. O livro tinha que ser estrangeiro. Por sua própria natureza, precisavam ser sobre estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Mas tudo mudou quando eu descobri os livros africanos. Percebi que pessoas como eu, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formava um cabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei então a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Ou seja, ela começou a escrever sobre a realidade dela. Cara, isso aconteceu no Brasil no âmbito cinematográfico. Para trazer um pouco mais próximo de nós.
que aconteceu? Cara, a gente vivia vamos dizer assim, uma enxurrada de filmes policiais, de aventura, de polícia e ladrão americanos, norte-americanos. Até que o nosso querido José Padilha lançou Tropa de Elite. Cara, o bom mostrando bope, subindo o morro, sangue no olho, saco na cabeça dos bandidos, cabo de vassoura meio no toba deles, faca na caveira. Cara, retratou a realidade cotidiana do Brasil. A partir daquele momento, o primeiro impacto foi gerar um boom no crescimento de eu quero ser de Tropa de Elite, um boom de policiais, de pessoas querendo se tornar policiais, a imagem da corporação sendo bem vista na luta contra o crime, e no âmbito da cultura cinematográfica, uma transformação na mentalidade do brasileiro, que passou a perceber que é possível produzir cultura cinematográfica de qualidade. Aqui ela está falando que isso aconteceu com ela. Então ela fala, percebi que pessoas como eu, meninas com pele cor de chocolate, com cabelo preto, não formavam um rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei então a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que, ou seja, da mesma forma, zero de problema vertido de fora. Ela falando zero de problema daqueles livros que eu lia. Eles despertaram minha imaginação, abriram mundos novos para mim, mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim, isto é, da Nigéria, podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez para mim foi isso. Salvou-me de ter uma história única, isto é, sobre o que são os livros. Uma história única como assim? Uma história única de que livros só podem ser americanos ou britânicos. Essa era a cultura, essa era a história, era a versão de realidade que ela tinha. Como essa era a versão cinematográfica que nós tínhamos, de que filmes sobre polícia, sobre operações policiais, bons filmes, só poderiam ser norte-americanos. Cara, agora vamos para a questão. Eu coloquei essa reflexão, né? Antes de responder o que a questão está avaliando é seu conhecimento de saber o significado, e seu conhecimento de saber o significado das palavras e saber dar exemplos dos usos delas através do estudo. E outras palavras, que eu lidei rápido aqui, porque eu estou pau na máquina. Cara, a ideia é o quê? Você entendeu todas as palavras que estão aqui no texto? Se você não entendeu, procura, vai para o Google. Se eu não falei, vai para o Google. Mas o que você precisa fazer? Entender o que você lê. Imaginar o que você está lendo. Se colocar no lugar do autor. Aí sim você consegue responder as perguntas. Só ler o texto, indiferente, não rola, pessoal. Mas vamos à questão 2. A sinale alternativa que apresenta as características do que Chimamanda considera uma história única. Cara, essa questão é uma cilada. O que eles estão avaliando aqui não é só a sua capacidade de ler o texto e entender. O que eles estão avaliando aqui é o seu conhecimento lexical, ou seja, o seu conhecimento de palavras, o significado das palavras. Então, vamos lá. Olha só, a sinale alternativa que apresenta as características do que Chimamanda considera uma história única. Pois bem, cara, letra B. A história única tem por característica causar pena, causam pena e americanas. Alternativa B. Causam pena e americanas? Causam pena de alguma coisa? E americanas? Não, né? O que é causar pena? Sentir dó, gera dó. E americanas? Deve ser que o correto é que eu literalmente dei Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar, na questão da prova. A prova deveria ter querido dizer, né? Causar pena dos americanos ou das americanas. Cara, o texto causa pena dos americanos? Não, né? Letra C. Olha só, Chimamanda está dizendo o quê? Que história única são histórias infindáveis, que é algo infindável.
Fim indica aquilo que termina. Infindável indica aquilo que não tem fim, que não acaba. E difundidas pelos livros. Aqui está falando que história única são histórias que são difundidas, são histórias intermináveis, difundidas por livros estrangeiros. É isso? É uma história interminável, difundida por livros? Ela não fala isso. Ela está falando que história única, do ponto de vista de livros, é a ideia de que somente um determinado tipo de livro é habilitado para compartilhar cultura. Letra B. História única é o quê? É uma história empoderada e catastrófica. O que é empoderar? Vamos lá. Digamos que estou aqui com meu amigo Fajuto. Então, Fajuto, quem está com a caneta? Eu estou com a caneta. Agora o Fajuto ganha. E ele tomou a caneta. Digamos que a caneta fosse o poder. Então, o Fajuto, pelo ato dele, ele se tornou empoderado da caneta. Uma outra opção. Eu dei a caneta para o Fajuto. Ou seja, eu empoderei o Fajuto com a caneta. Então, ele está empoderado. Agora, eu pergunto para vocês, em algum lugar, ela está falando que história única é uma história de tomar, nesse texto, pontualmente. Ela está falando que está falando de empoderamento, de alguém tomar o poder de outra pessoa, de que a história única toma o poder de outro, ou de que a gente dá o poder para outro. É isso que ela fala. E a segunda alternativa é catastrófica. É uma história de empoderamento. Tem alguma catástrofe acontecendo? Cara, não. Agora, a alternativa A é uma história definitiva, ou seja, o que é uma história única? Uma história definitiva e repetitiva, ou seja, é algo que é sempre colocado daquela mesma forma, definitiva, única maneira, e constantemente. Sim, constantemente os livros americanos e britânicos são tidos como referências de literatura. É isso que ela está falando. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Vamos lá, vamos para 3. Aqui vai dar tempo. Nossa, 3 tem bastante coisa. Vamos ver, vou tentar. Vou partir, vamos ver se a gente consegue fazer a 3. Pelo menos a gente encerra esse primeiro bloco. Vamos lá. Alternativa 3. Assinale a alternativa que melhor explica a relação que a autora faz entre a história única e poder nas duas últimas partes do excerto. Cara, maldade. Maldade. A questão exige uma leitura gigantesca. Mas vamos lá, vamos à leitura. Tem que ler, pessoal, não tem jeito. Só que, aqui, ó, desculpa, eu cortei para vocês. Agora sim. Assinale a alternativa que melhor explica a relação que a autora faz entre história única e poder nas duas últimas partes do excerto. Nas duas últimas. Então essas duas aqui, ó. Essa daqui de cima, ó. Essa aqui. E aí depois essa de baixo, a setinha. Então vamos lá? Sem delongas, vamos para o texto. Mas preciso acrescentar depressa que sou tão culpada quanto essas pessoas na questão da história única. Então ela está dizendo que alguma coisa, ela acreditou também em alguma história única. Alguns anos atrás fui visitar o México. Na época, o clima político nos Estados Unidos, de onde eu vinha, então ela estava morando nos Estados Unidos naquela época, estava tenso. Por quê? E debatia-se muito a imigração. Então a tensão era por causa da imigração. De quem? Dos mexicanos. Como costumava acontecer nos Estados Unidos, imigração tinha se tornado sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis, isto é, que não tem fim, sobre pessoas que fraudavam o sistema de saúde, passavam clandestinamente pela fronteira ou eram presas ali. Esse tipo de coisa. Eu me lembro de sair para passear no meu primeiro dia em Guadalajara, ele estava no México. E aí, a hora que ela sai para passear em Guadalajara, o que ela vê? E vê as pessoas indo para o trabalho, fazendo tortilhas no mercado, fumando, rindo.
Primeiro eu senti uma leve surpresa. Então eu fui tomado pela vergonha. Agora ele explica. Percebi que tinha estado tão mergulhada na cobertura da mídia sobre os mexicanos, o problema da migração, que ela falou lá em cima, onde todos eram vistos como criminosos, que eles haviam se tornado uma só coisa na minha mente, ou seja, ela generalizou a história. Que coisa? O imigrante abjeto. O que é abjeto? Abjeto é repugnante, é desprezível, é indigno de respeito, é o criminoso. Eu tinha acreditado na história única, isto é, numa versão única, de que todos, isto é, os mexicanos, todos os mexicanos, como sendo criminosos, como sendo fraudadores, como clandestinos. E fiquei morrendo de vergonha daquilo. Do que? Ela ter acreditado na história única. E é assim que se cria uma história única. Mostra o povo como uma coisa só, sem parar. E é isso que esse povo se torna. Vamos para o segundo texto. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em ígnimo, na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nicale é um substantivo. Ah, pessoal, é o texto que eu li lá em cima. É o primeiro texto, ó. Esse aqui, ó. Então, não vou ler. Se você quiser, volte o texto. Por quê? Temos que ganhar tempo. Então, vamos para a pergunta. Olha só. A pergunta é: assinale a alternativa que melhor explica a relação que a autora faz entre história única e poder. Isto é, qual a relação entre uma única versão de história que pode existir com poder, nas duas últimas partes do exemplo. Então, na primeira, a gente tem o exemplo desse que eu vi agora, dela como sendo enganada, como ela acreditando numa versão da história única e depois caindo em ciclo não, vai no México. E a outra é aquela que a gente fala do índio, com as flechas, os arcos e com as flechas, do africano, que é o continente do Estado africano, que era considerado fracassado, e de que o poder define a versão da história que permanece. Questão. Vamos lá, pessoal. Letra D. D de dedo. Deixa eu vir aqui. Nicale, ou ser maior que o outro. É esse o significado? Nicale é ser maior que o outro. Vamos ver aqui. Cara, a gente tem que olhar. Aqui, ó. Nicale. Que Nicale é um substantivo que em tradução livre quer dizer ser maior que o outro. Léo, eu tenho que ler. Cara, você tem que ler, sabe por quê? O examinador, porque se você já sabe o que, ó, frango. Quer que você seja frango, é que você caia. Então ele pode mudar uma palavra, mudar uma vírgula. Você tem que conferir, não confia no examinador. Ele quer derrubar, quer destruir você, quer jogar você no chão e quebrar suas costelas. Brincadeira, mas ele faz tudo para você não passar. Então, Nicale, ou ser maior que o outro, verdadeiro. É o que relaciona história única a poder. É o que relaciona história única a poder. Parece certo. Já que o homem... Então, parece não, tá certo. É o que relaciona história única a poder. Já que o homem sempre quer ser maior que o outro. Cara, em algum lugar no texto fala que o homem sempre quer ser maior que o outro. Nenhum lugar fala isso. No mundo econômico e político, e cria histórias únicas sobre si. Está mostrando que cria história única sobre si para demonstrar sua superioridade? O que ela está mostrando é que na relação de poder, o poderoso cria uma história única sobre o outro, não sobre si. E o que está mostrando também, e também em nenhum lugar está mostrando que o homem sempre quer ser maior do que o outro. Então, informação falsa. Como a gente fez no teste, verdadeira, falsa. Se você misturar a água limpa com a água envenenada, está tudo contaminado. Não é a D. Vamos para a C? Vamos lá. A alternativa C. A mídia relaciona história única a poder. Ok.
Pois é a cobertura midiática, ok, tem uma cobertura midiática, disseminada no mundo todo, ok, é disseminada essa cobertura, que tem o poder de manipular as histórias dos povos. Só a cobertura midiática tem o poder de manipular as histórias dos povos? Só a mídia tem poder? Em algum lugar do texto fala que só a mídia tem poder? Em nenhum lugar, pessoal. Então, informação falsa. Como mostra Chimamanda através das discussões das fake news. Ela falou em algum lugar que era fake news, ela falou em algum lugar que todos que não haviam criminosos mexicanos, ela não falou isso. Ela falou que o erro foi generalizar, mas ela não negou, não chamou de fake news. Então, nada errado. Esquece, a alternativa C errada. Percebe, pessoal? De você só saber qual que é a certa, é você saber olhar e entender por que a errada é a errada. Vamos para B? História única e poder se relacionam. Ok. Pois saber as histórias dos demais é importante para se ter poder sobre si. Tá. Para se ter poder sobre si? Não. A história única fala sobre ter poder sobre o outro. Nada inválido. Seja a única forma de não ser enganado sobre o que acontece no mundo. Algum lugar fala que é a única forma de não ser enganado? Também não. Então não é a B. E vamos parar. Chimamanda relaciona história única a poder? Sim. Pois pessoas que estão em posição de poder, ela fala de pessoas em posição de poder? Sim. Em certos contextos sociais, podem criar histórias únicas sobre os demais, dado válido, concebendo-os conforme seus desejos e circunstâncias. É essa, pessoal. Meu povo querido, nós resolvemos três questões. Iremos continuar quando? Não sei. Espero que logo. Espero que antes da prova. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, me marquem, compartilhem, gritem o meu nome, espalhem por aí. E não se esqueçam, pessoal, estudem para que vocês não sejam frangos na prova. Beleza? Até mais. Figuros.